Michel Foucault, A Ordem do Discurso. E se a liberdade de expressão não for de fato tão livre quanto se imagina? Essa é a provocação que nos lança Michel Foucault nesta obra fundamental. Aqui está a premissa que abala a nossa certeza sobre a fala. Partimos do princípio de que falar é um direito natural, mas para Foucault, a realidade é outra. O discurso é, na verdade, controlado, selecionado, organizado. Ele não existe para que tudo seja dito, mas sim para garantir que certas coisas simplesmente não sejam. É preciso compreender isto desde o início. Para Foucault, discurso não são apenas palavras. Pense no discurso como um campo de batalha, um território onde se luta para definir o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. O discurso é um sistema de poder. Mas como esse sistema de poder opera na prática? Foucault revela que o controle começa por fora, com rituais de exclusão. São mecanismos poderosos que decidem, antes mesmo que alguém abra a boca, quem terá voz e quem será condenado ao silêncio. Ele identifica 3 grandes procedimentos de exclusão. O primeiro é a interdição. A simples ideia de que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância. Pense nos tabus que cercam a sexualidade, a política. O segundo é a separação, a fronteira que se traça entre a razão e a loucura. E, por fim, o mais sutil e talvez o mais poderoso de todos, a vontade de verdade. A exclusão daquele que é chamado louco é o exemplo perfeito. A sua voz foi, historicamente, desqualificada. Não pelo conteúdo do que dizia, mas por quem a dizia. A sociedade traçou uma linha, e quem ficou do outro lado perdeu o direito de produzir um discurso considerado válido. E aqui chegamos ao centro do mecanismo. A verdade não é algo puro a ser simplesmente descoberto. Ela é algo que se produz, e essa produção é rigorosamente controlada por instituições, a ciência, a universidade, o Estado. São elas que chancelam certos discursos como verdadeiros e descartam outros como falsos. Essa pergunta nos leva para dentro do próprio discurso, pois o controle não opera apenas de fora, excluindo. Ele também age por dentro, organizando aquilo que já foi aceito. Uma vez que um discurso é aceito dentro dos muros, ele não está livre. Novas regras ainda mais sutis entram em jogo. São os mecanismos internos que classificam, ordenam e distribuem o que pode ser dito, garantindo que nada saia da ordem estabelecida. Foucault destaca 3 mecanismos internos principais. Primeiro, o comentário. Pense em como textos sagrados ou jurídicos são incessantemente reinterpretados, mas raramente desafiados em sua essência. Depois, a figura do autor, o nome de um grande pensador que funciona como um selo de autoridade. E, por fim, as disciplinas, que criam fronteiras invisíveis entre a biologia, a história ou a economia. Uma disciplina define seus próprios objetos, seus métodos, suas proposições válidas. Para ser ouvido, é preciso obedecer a essas regras. Tentar falar de biologia com os conceitos da teologia ou de física com a linguagem da literatura é ser condenado à irrelevância. Fala no vazio. E, finalmente, Foucault nos mostra a terceira forma de controle, a rarefação dos sujeitos que falam. Não basta saber o que dizer ou como dizer. É preciso ter o direito de dizer. A autoridade não está nas palavras, mas na posição de quem as pronuncia. O discurso de um médico num hospital, de um juiz num tribunal, de um professor na universidade, possui um peso que o mesmo discurso dito por outra pessoa em outro lugar jamais teria. O acesso ao discurso é regulado por rituais, por qualificações, por um conjunto de regras que definem quem está apto a falar. A fala é um privilégio cuidadosamente administrado. Então, o que temos até agora? Regras que excluem por fora, regras que organizam por dentro e regras que definem quem pode falar. Foucault argumenta que todas essas peças se conectam para um único propósito, a luta pelo poder. O senso comum nos diz que o discurso é um instrumento para falar sobre o poder. Foucault revela algo muito mais profundo. O próprio discurso é uma forma de poder. Ele não apenas descreve a realidade, ele a produz. E esta é a conclusão central, a mais radical. A batalha real não é refletida no discurso. O próprio discurso é o território, o objeto e o objetivo da luta. Porque é quem controla o que pode ser dito. Quem pode dizer e o que é considerado verdadeiro controla a própria realidade. A análise de Foucault, então, nos força a olhar para a nossa própria sociedade e a fazer perguntas incômodas. Quem realmente tem a palavra? E talvez mais importante,
Quais vozes não estamos ouvindo? Quem foi colocado do lado de fora dos muros do discurso legítimo? E por fim, quais discursos aceitamos como verdades naturais, sem jamais perceber os sistemas de poder que os sustentam? Pensar o discurso é começar a pensar o poder, e pensar o poder é entender onde as verdadeiras batalhas são travadas.